Juízes 19, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 19, mas a minha intenção é fazer a exposição dos 3 últimos capítulos de Juízes e assim fechar a exposição desse livro que tem nos ensinado bastante sobre o perigo que é se afastar da vontade de Deus, se desviar dos caminhos do Senhor, ir para longe de Deus é sempre perigoso. Então, Juízes 19, versos de 1 a 4, nós vamos fazer essa leitura. Você que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e permaneceu com ele 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. Irmãos, os 3 últimos capítulos de Juízes vão falar de tempos difíceis, vão registrar histórias de tempos muito difíceis que aconteceu em Israel durante esse período chamado Juízes. Nós já vimos que o período de Juízes engloba em média 3 séculos de história, desde a entrada de Canaã, a morte de Josué, até o início da monarquia em Israel, com a coroação de Saul. Esse é o período chamado de Juízes, talvez mesmo até a coroação de Davi, porque Samuel ainda é profeta e ainda é juiz em Israel durante os dias da monarquia de Saul. Então esse é o período chamado de período de Juízes. Nós já vimos que durante esse tempo em que o povo se afastou de Deus, um ciclo vicioso é encontrado em todo o livro, e esse ciclo tem 4 etapas: pecado, sofrimento, às vezes sim, às vezes não, uma espécie de clamor e sempre um livramento da parte de Deus. Então você vê isso em Juízes rodando o tempo todo, é um roteiro, né? Pecado, e aí vem sofrimento, Deus permitindo os inimigos trazerem sofrimento sobre Israel por causa do pecado, e aí vem um tempo de livramento da parte de Deus, um tempo de clamor, de sofrimento e de clamor, e aí por fim um tempo de livramento, quando o Senhor levantou juízes. O último que nós vimos aqui foi Sansão, e depois de Sansão nós vimos que a história do livro de Juízes, ela muda o tom, já não fala mais de juízes, e ela vai falar de 2 pecados gravíssimos na nação: o pecado da idolatria e agora, por fim, o pecado da imoralidade e outras consequências desses 2 pecados. Então os últimos capítulos não falam de juízes, de personagens como Sansão, Jefité, não vai falar deles, vai falar de pecados, de idolatria, e agora os 3 últimos capítulos tratando sobre uma grande imoralidade na nação e violência na nação, e por fim uma guerra civil, ou uma guerra entre irmãos, culminando quase que no extermínio completo da tribo de Benjamim. Essa então é a história final. São os tempos difíceis que nós vamos encontrar nos 3 últimos capítulos, e nós podemos resumir talvez esses 3 últimos capítulos da seguinte maneira: aqueles que se afastam do Senhor e fazem o que parece certo, caminham em direção a tempos difíceis.
Então, em poucas palavras, o que esses 3 capítulos vão provar para a gente? Que se afastar de Deus, fazendo aquilo que você acha que é certo, não é se afastar de Deus fazendo aquilo que você acha que é errado. Alguns se afastam de Deus fazendo aquilo que sabem ser errado, mas tem gente que se afasta de Deus pensando que está fazendo a coisa certa. Se afastar de Deus, mesmo pensando que está fazendo a coisa certa, é caminhar a passos largos para tempos difíceis, talvez até mesmo de autodestruição. É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos mergulhar numa história muito triste, uma história que causa até um certo horror e repulsa na gente, mas nós precisamos falar dessa história, porque a vida real também nos causa horror e repulsa diante de tanta tragédia que nós ouvimos no nosso dia a dia. A Bíblia registrou essa história para nos ensinar que temos uma necessidade enorme de ter um rei sobre as nossas vidas. Essa história de Juízes, o livro inteiro vai nos ensinar que se não tiver alguém governando a nossa vida para perto de Deus, nós caminhamos para longe de Deus e para a autodestruição. A vida certamente trará tempos difíceis para mim e para você. E conhecer os tempos difíceis que acontecem aqui nos últimos capítulos de Juízes nos ajudam a enfrentar esses tempos difíceis. Os 5 últimos capítulos se ocupam em mostrar como o povo de Israel caiu numa espécie de espiral tenebroso, cada vez mais fundo, cada vez mais pecado, cada vez mais decadente, cada vez mais longe de Deus, um afastamento progressivo para longe de Deus. O refrão que nós encontramos nos 5 últimos capítulos diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Na verdade, 2 vezes a frase está completa, na primeira e na última, e 2 vezes ela aparece só a metade. O tom mais alto é: naquele tempo não havia rei em Israel. A partir daqui eu quero considerar com os irmãos o seguinte: primeiro, quando o livro foi escrito, já havia rei em Israel. Amém, queridos? Sim ou não? Se naquele tempo que ele está contando não havia rei, é sinal que agora, quando o livro foi escrito, já existe rei em Israel. Esse é um argumento chamado de argumento interno para apontar talvez Samuel como o escritor de boa parte ou do livro de Juízes. Porque Samuel é aquele que implantou a monarquia em Israel e foi aquele também responsável por conduzir Davi até o trono. Embora Samuel não o tenha visto coroado, mas ele ungiu Davi como rei nos tempos em que Saul ainda era um rei e que Samuel já havia ouvido o Senhor falar que Saul fora rejeitado por Deus e que Deus escolhera um rei melhor do que Saul. Então, Samuel está trabalhando no livro de 1 Samuel para colocar Davi no trono e tirar e destronar Saul. E quando ele escreve o livro de Juízes, parece que são nesses dias que ele está vivendo, ele vai demonstrar em algumas colocações aqui nesses últimos capítulos, que Davi seria um rei melhor do que Saul. Mas deixa eu contar primeiro a história dos 3 últimos capítulos. São 3 capítulos, então eu vou contar a história em 3 capítulos. O primeiro capítulo, esse que nós lemos aqui, a introdução, diz que um certo levita casou-se com uma mulher de Belém. Na verdade, tomou ela como sua concubina. Concubina era uma espécie de escrava esposa. Ela tinha alguns direitos de esposa, mas não todos os direitos de uma esposa. Ela era tratada como uma esposa,
mas não tinha todos os privilégios de uma esposa. Então esse rapaz, na época em que não havia rei em Israel, ele casou com essa concubina que era de Belém de Judá. E o texto diz que ela foi infiel a ele. E aqui nós já percebemos como que o povo não obedecia a Deus, porque ela foi infiel e voltou para a casa do pai. Mulheres infiéis deveriam ser apedrejadas como juízo, essa era a lei, e eles não estão obedecendo a lei, eles estão fazendo o que parece certo. Não vamos apedrejar não, porque é muito pesado isso, sabe? Vamos ser bonzinho? E aí vamos deixar a Bíblia de lado, vamos fazer o que a gente acha certo, vamos deixar a lei de lado. Então eles não apedrejaram essa mulher, quando que Deuteronômio 22 diz que ela deveria ser apedrejada. A Bíblia diz ainda que ele levou 4 meses para procurar a sua esposa, para procurar uma reconciliação. Aqui há uma exortação para nós, maridos: não podemos esperar tanto tempo para se reconciliar com nossas esposas. Caso haja algum conflito na relação, não espere 4 meses. Esse rapaz esperou 4 meses, e aí o que ele faz depois de 4 meses? Ele pega o seu servo, pega 2 jumentinhos, e eles viajam até Belém, onde a sua concubina estava, na casa do seu pai. Quando chegou ali, você leu que eles passaram 3 dias comendo, bebendo, alegrando-se. Foram 3 dias de farra. E o restante da história, que eu não li, mas eu vou contar para os irmãos aqui, você pode conferir aí no capítulo 19, diz que ele ficou, na verdade, mais 2 dias com o seu sogro. No 4º dia, ele quis ir embora, o sogro insistiu, ele ficou, e já era tarde da noite, o sogro falou assim, já era tarde do dia, o sogro falou: não, dorme aí, amanhã você vai embora. Então ele dormiu, e aí levantou no 5º dia para ir embora, o sogro falou: come alguma coisa. E eles foram comer, beber, e o dia foi passando. No final do 5º dia, o sogro falou: não vai embora, fique mais um dia. Esse sogro queria que ele ficasse ali por resto da vida, né? E ele disse: não, agora eu tenho que ir. E ele insiste, o versículo 10 diz que no 5º dia, no final do 5º dia, eles partiram. O seu servo quis ficar numa cidade chamada Jebus, que depois veio a ser Jerusalém, ainda não havia sido totalmente tomada dos estrangeiros, mas ele disse: não vou ficar numa cidade de cananeus, eu vou buscar hospedagem entre os meus irmãos. Por isso eles desceram para a cidade chamada Gibeá de Benjamim, uma cidade da tribo de Benjamim. Era costume ficar na praça para mostrar aos moradores que eles não tinham hospedagem. Então foi lá o levita, a sua concubina e o servo, e passaram o resto do dia ali na praça. Já tarde da noite, um velho, um senhor de Efraim, que também não era de Benjamim, foi quem ofereceu hospedagem. Então precisou de um estrangeiro para oferecer hospedagem a outro estrangeiro, porque os homens de Benjamim não praticavam hospitalidade, eram cruéis. A partir daí, irmãos, a história se assemelha muito com a história de Gênesis 19, me parece, de Sodoma e Gomorra. Se torna muito semelhante a história. Lá no caso de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram à casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma bateram a porta de Ló para que os homens fossem colocados para fora, a fim de manterem relações sexuais com aqueles homens. E o que acontece aqui é a mesma coisa. Os homens de Benjamim batem a porta desse velho de Efraim e dizem a ele: quero esses 2 homens que estão na sua casa aí, bota eles para fora, porque nós vamos manter relações sexuais com eles. Os hebreus, ou judeus, estão agora iguaizinhos aos cananeus. Em outras palavras, os crentes estão se comportando como os ímpios. Tempos difíceis. Tempos difíceis, quando os crentes se comportam como os ímpios. Tempos difíceis. E aí começa a acontecer uma série de fatos curiosos. Por exemplo, o Senhor, ele diz para aqueles homens: não faça isso. Era dever dele proteger os seus hóspedes.
Então ele diz: não faça isso, eu vou dar a vocês a minha filha que é virgem. E Ló fez a mesma coisa lá, quando quiseram abusar dos anjos, ofereceu as filhas virgens. Eu dou a minha filha virgem e a mulher dele, a concubina, para vocês fazerem o que quiserem. Façam o que quiserem com ela, mas não maltratem esse homem, porque ele é meu hóspede. E mais curioso ainda é o fato de que os homens disseram: não, nós queremos eles, nós queremos abusar deles, nós queremos ter relações com eles. Tempos difíceis, quando homens querem ter relações sexuais com homens, tempos difíceis. E mais curioso se torna ainda porque esse levita, que deveria ser um sacerdote de Deus, protegendo e guardando a lei de Deus, inclusive a sua família, ele coloca a sua concubina para o lado de fora e tranca a porta. E aí o que acontece é de fato apavorante. Diz a história do capítulo 19 que aqueles homens abusaram sexualmente dessa mulher a noite inteira, um estupro coletivo a noite inteira, a ponto de, ao alvorecer do dia, a mulher chegar à casa desse homem cambaleando e cair na soleira da casa, e ali mesmo ela morreu. O levita acorda, encontra sua esposa caída ali, chama pelo nome e diz: vamos embora. Ela não responde nada porque está morta. Ele a coloca sobre o jumento, leva ela para casa, e quando chega em casa, ele corta o corpo dela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Que cena terrível! Imoralidade, violência, crueldade. E uma nação que era para ser santa, agora é tão ímpia quanto os cananeus. A primeira parte então da história termina dessa maneira tão trágica, e nós aprendemos que quanto mais longe de Deus, mais imoral, mais idólatra e violento o homem se torna. Quanto mais perto de Deus, mais santo, mais manso, mais amoroso. Quanto mais longe de Deus, mais idólatra, mais imoral e mais violento. Aí nós vamos para o capítulo 20, que é a segunda parte da história que eu estou contando, e em poucas palavras, acontece uma guerra entre irmãos. Os israelitas se unem como um só homem e mandam dizer às autoridades de Benjamim: nos dê esses homens aí para serem castigados. Eles disseram: não, ninguém bota a mão nos nossos irmãos, não. Quem brigar com meu irmão, briga comigo. E passando a mão por cima da cabeça daqueles homens, eles se igualam, aprovando a conduta imoral deles, e ali começa uma verdadeira guerra. Os homens de Benjamim eram habilidosos demais na batalha. O texto chega a dizer que 700 deles eram canhotos, que conseguiam lançar uma pedra num fio de cabelo. E aí você vai se lembrar que Davi conseguia lançar pedras onde ele queria lançar. A questão é que Davi não era de Benjamim, Davi era de Judá. E no capítulo 20, quando lançaram sorte e perguntaram a Deus quem deve atacar primeiro Benjamim, o que Deus disse? Judá atacará primeiro. E aqui nós já encontramos implicações de que Samuel está demonstrando que alguém de Judá deve liderar Israel e não alguém de Benjamim. Ainda que os homens de Benjamim sejam habilidosos, há alguém em Judá escolhido por Deus para liderar o povo. E o capítulo 20 é uma carnificina. Os homens de Benjamim conseguem matar homens de Israel, e a guerra continua, e numa estratégia de guerra, eles armam uma emboscada para os homens de Benjamim,
e quando eles saíram à batalha, deixando a cidade desprovida, uma turma corre, fingindo que está perdendo, socorro e tal, e quando eles se veem, a cidade deles está pegando fogo, e eles não têm mais para onde voltar, porque um outro grupo tinha ficado escondido, invadiu a cidade, botou fogo, e aí, como diria os homens de hoje em dia, a casa caiu. Final da história, mataram todos de Benjamim, com exceção de 600 homens que conseguiram fugir e ficar escondidos. Mataram mulheres, virgens, jovens, velhas, crianças, grávidas, mataram todos, animais. O que eram para eles fazerem com os estrangeiros, eles fizeram contra seus próprios irmãos. Violência e crueldade. No final da batalha restaram apenas 600 homens, e os israelitas disseram: não daremos nossas filhas a eles em casamento. Irmãos, quando o povo de Deus não se une para lutar contra seus inimigos em obediência a Deus, eles acabam se unindo para lutar contra si mesmos. Olhe para cá, igreja. Ou nos unimos para lutar contra o inimigo das nossas almas, ou nós vamos formar grupos e lutar contra nós mesmos e nos destruirmos a nós mesmos. O perigo de se afastar de Deus e fazer o que a gente acha certo aos nossos próprios olhos é deixar de se unir com aqueles que estão lutando em favor de Deus e passar a lutar contra aqueles. Algumas aplicações até aqui. Às vezes a gente pode cair no conto do vigário e dizer assim: de fato, algumas questões doutrinárias da nossa igreja são bem rigorosas e não deviam ser assim. Vamos levantar talvez uma ideia para o pastor, para a gente mudar algumas questões doutrinárias e modernizar, como muitas igrejas estão fazendo, estão ganhando muitos membros. E aí você vê igrejas dividindo-se. Graças a Deus não é o nosso caso, mas nós vemos igrejas se dividindo, e infelizmente a história vai mostrar isso. A maior parte das igrejas plantadas é fruto de divisão, é fruto de briga entre irmãos. Cuidado com igrejas que estão surgindo hoje em dia. Se você for olhar a história, fruto de briga, de divisão. Deus não aprova essas coisas, irmãos. Terceiro e último capítulo, capítulo 21. O resumo da história é: precisamos encontrar esposas para os benjamitas, para que não perdamos uma tribo de Israel. Em outras palavras, nós poderíamos resumir o capítulo 21 dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pelas misericórdias de Deus, Benjamim não foi consumido. Eles começam o capítulo chorando pela lacuna aberta em Israel, apresentam ofertas de comunhão a Deus, e aí percebe que os homens de Jabes de Gileade não foram a essa convocação solene de adoração. 12.000 homens então vão até a cidade de Jabes de Gileade e matam todos os homens e mulheres, mas encontram lá 400 moças virgens, e dizem: vamos levar essas moças para casar com os homens de Benjamim. E sem querer sair do texto, aqui há um encorajamento para as moços da nossa igreja permanecerem virgens até o casamento, mostrando que a palavra de Deus sempre aprova a virgindade fora do casamento e reprova relações sexuais fora do casamento. Em outras palavras, intimidade sexual só é permitido dentro da aliança do matrimônio. Amém, queridos? Mandaram os benjamitas 400 mulheres, mas ainda faltavam 200 benjamitas para casar. Então, o capítulo 21 vai dizer que tinha uma festa anual em Siló,
e nessa festa anual mandaram os benjamitas irem até lá e capturarem moças virgens para casarem com os benjamitas, porque quando os homens de Siló questionassem, os irmãos de Israel diriam: vocês não tiveram culpa, eles é quem raptaram as moças. E por causa dessa estratégia, o final revela que eles continuaram tendo uma tribo, a tribo de Benjamim em Israel. Mas o último tom do capítulo ainda é muito tenebroso e demonstra que Israel continua pecando deliberadamente contra o Senhor, porque naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Irmãos, eu estou terminando aqui, e a conclusão desses 3 capítulos, o final dessa história de Juízes, declara que a desgraça de Israel era a falta de comunhão com Deus, porque faltava-lhes um rei piedoso. E nós percebemos que Samuel, se de fato esse é o autor, está apontando para os seus primeiros leitores que o rei piedoso deve vir de Judá e não de Benjamim. A história vai dizer que Davi assumiu o trono e se tornou um grande rei em Israel. Porém, Davi também pecou. Davi também, como homem, não foi um rei perfeito. Mas eu e você, que conhecemos a teologia bíblica, sabemos que Jesus é o filho de Davi, é o Messias prometido, o rei que deve reinar sobre as nossas vidas, aquele que nasceu de Maria, da linhagem de Davi, aquele que veio de José, da linhagem de Davi, aquele que vem de Judá. Por isso nós dizemos que ele também é o leão da tribo de Judá. Esse deve reinar sobre as nossas vidas, para que em nós não haja idolatria, imoralidade, violência, corrupção. Se Jesus Cristo não reinar no meu coração, eu caminho para a minha própria destruição. Essa é a conclusão da história de Juízes, e essa é uma história que serve para nós hoje. E eu quero terminar essa palavra perguntando a você: quem de fato está reinando na sua vida? Você obedece o Rei Jesus, ou você faz o que acha certo aos seus próprios olhos? Você está submisso a que Jesus manda, ou você questiona o que Ele manda com pensamentos e opiniões próprias? Isso não é bem assim, minha opinião é diferente, os tempos mudaram, a igreja é muito quadrada, a Bíblia precisa ter uma nova leitura da Bíblia. Não, irmãos, se Jesus não reinar em nós, dirigindo cada um dos nossos passos, nós também caminharemos para a autodestruição. As aplicações desse texto, então, vão dizer para você nessa manhã: pare de seguir o seu próprio coração, pare de acreditar nas mentiras que parecem certas aos seus olhos. Dê crédito à palavra de Deus, porque é a palavra de rei, irmãos. Esta é a palavra do Rei Jesus, e ela não volta vazia. Ele vai pedir contas da sua palavra para cada um de nós. E diante do Senhor você não vai poder dizer: eu fiz o que parecia certo. Todos serão indesculpáveis diante do Senhor. Mas o rei que vem de Judá, que é filho de Davi,
ele conquistou um reino, tomando-o com as suas próprias mãos por meio do seu sangue. E nós, que cremos nele, somos feitos filhos desse rei, príncipes nesse reinado, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, irmãos? Para anunciarmos as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus reina sobre a minha vida, número 1, eu obedeço a palavra de Deus. Quando Jesus reina sobre a minha vida, número 2, eu luto a favor desse rei. Eu estou disposto a morrer por esse rei. Eu quero fazer a vontade dele, se necessário for, morrerei para que a vontade dele seja feita na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quando Jesus reina na minha vida, eu sou um proclamador das boas novas. Eu anuncio as grandes obras daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos nos levantar nessa manhã mais dispostos a obedecer a Deus e a sua palavra, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus e é palavra de rei. Amém, queridos? Vamos sair daqui nessa manhã dizendo: não sou eu mais quem manda na minha vida, quem manda no meu nariz, quem manda no meu coração é Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós vamos sair daqui nessa manhã dizendo: eu anunciarei as boas novas desse rei e do seu reino que está vindo reinar sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos?